Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você não me conhece, sou Gabriel Rabelo, sou auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, sou criador do Instagram Contabilidade Facilitada, que hoje conta com 185 mil seguidores, e também desse canal do YouTube aqui em que você assiste esta aula, beleza? Então estou aqui hoje para corrigir com vocês a prova de contabilidade da Polícia Federal de 2021. E para quem não sabe, a gente teve um curso voltado para essa turma, que foi o Contabilidade para PF.com. Vou deixar o link aqui. É um Contabilidade para PF, caso você queira participar da nossa turma. É um curso que vai direto ao ponto, 100% focado no que importa para a sua prova. É um curso que cabe no bolso de grande parte das pessoas e que vai te ensinar de uma vez por todas a contabilidade que cai no concurso da Polícia Federal, tá? A gente sempre trabalhou, eu sou muito mais focado para a área contábil, prática, exame de suficiência, etc, mas eu tenho experiência de 11 anos aí praticamente de aulas para concurso, fui professor de estratégia desde o começo até 2019 e a gente criou esse curso como uma exceção e as matrículas dele estão abertas para quem quiser fazer parte do nosso time. O link aqui, vou deixar aqui na descrição também, beleza? Mas, sem mais enrolação, vamos lá, vamos começar a resolver aqui as nossas questõezinhas, beleza? Então, a primeira questão que eu trago aqui para vocês é a questão seguinte, Então, determinada empresa apresentou em 31 de dezembro de 2020 um patrimônio composto pelos seguintes elementos, cujo registro e cuja avaliação contábeis estão de acordo com as regras estabelecidas na legislação societária, Lei 6.404 e suas alterações. Então, você tem aqui um plano de contas e quando a gente vem aqui para a questão diz o seguinte: considerando os elementos patrimoniais apresentados, julgue os itens a seguir. Em 31 de dezembro de 2020, a situação líquida da empresa alcançou o montante de R$230 mil. Então, essa é a primeira questão que nós temos aqui para resolver, Então, ela pede a situação patrimonial líquida. Então, a gente vai vir aqui nessas contas e vai procurar aquelas questões que são aqueles itens que são itens de patrimônio líquido. E você vai ver aqui que não tem contas de resultado. Se tivesse contas de resultado aqui, o que nós teríamos de fazer? Nós teríamos de encerrar o resultado através da demonstração do resultado do exercício. Mas aqui nessa questão, simplesmente a questão já deu aqui um balanço fechado. Então, você não tem conta de resultado, você vai simplesmente procurar aquelas questões que são aqueles itens que são itens do PL. Então, caixa, duplicatas a receber, empréstimo a pagar, imóvel de uso próprio, depreciação acumulada, capital social. Então, aqui, PL, nós temos aqui o capital social no valor de 220 mil. O que mais? Temos aqui ainda, fornecedores, salários a pagar, reserva de lucro. Reserva, sempre que tiver o nome reserva, é uma conta do PL no valor de R$10 mil. Então, aqui, depósitos em banco, impostos a recolher, aplicações financeiras de liquidez imediata. O valor das contas aqui de patrimônio líquido nessa situação, portanto, vai ser de R$230 mil. Portanto, a questão 97, ela está o quê? Correta. Item 97, correto, tá? Então, vamos para a próxima. Conclui-se que os imóveis de uso próprio foram avaliados pelo seu custo de aquisição, deduzido do saldo da respectiva conta de depreciação acumulada. Aqui, o que você precisa saber? O que é importante que você saiba? Imóveis, eles são avaliados pelo custo de aquisição. Existe até possibilidade de, dependendo do imóvel, se for uma propriedade para investimento, você pode avaliar valor justo, que é valor de mercado. Mas aqui a própria questão falou o seguinte, olha, imóvel para uso próprio. Então, isso significa que é um bem que faz parte do ativo imobilizado. E os ativos imobilizados são avaliados pelo valor de custo menos depreciação acumulada. Então, você sabe que aqui tem tanto o imóvel como a depreciação acumulada. Por isso, você pode inferir que esse imóvel está avaliado pelo valor de custo, tá? Então, esse item 98, ele está correto. O imóvel foi avaliado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada, beleza? Então, ativo imobilizado é avaliado pelo valor de custo, menos a depreciação, amortização ou exaustão, quando for o caso, beleza? Então, item correto. Questão 99. Caixas e estoques são elementos patrimoniais cujas contas representam saldos de natureza
credora. E aqui é um princípio básico que você aprende logo que você começa a estudar DRE. Você sabe que as contas do ativo, elas possuem natureza credora ou natureza devedora? Possuem natureza devedora. Então, esse item, né, o item 99, ele está errado. Ah, Gabriel, mas por que as contas do ativo possuem natureza devedora? É porque como a gente ensina ao longo das nossas aulas, né, as primeiras coisas que a gente ensina para vocês é que a contabilidade ela funciona através de débito e crédito. E débito e crédito na contabilidade são convenções próprias, são termos utilizados conforme a própria contabilidade. Então você tem que esquecer que devedor, né, no sentido quando a gente fala assim, você é meu devedor, você está devendo para mim. Mas na contabilidade não funciona assim. Na contabilidade, a palavra débito e crédito, saldo devedor e saldo credor, tem conotação própria. E nesse sentido, as contas do ativo são contas devedoras em regra, tá? Então, caixa e estoque são elementos patrimoniais cujas contas apresentam saldos de natureza credora? Errado. Natureza devedora, tá? Item 100. As disponibilidades da empresa totalizaram 30 mil em 31 de dezembro de 2020. Então, o que são as disponibilidades? Disponibilidades, você precisa entender, esse é um conceito que a gente pega emprestado lá do CPC 03, tá? CPC 03, que trata das demonstrações de fluxos de caixa. Disponibilidades são caixas e equivalentes de caixa, tá? Então, caixa entra não apenas caixa, mas também aqui, né, banco, por exemplo, né? Bancos, contas que você tem em movimento. E equivalentes de caixa são aplicações financeiras de liquidez imediata, né? Sujeitos a insignificante risco de mudança de valor, tá? Então são aplicações, deixa eu colocar aqui. São aplicações financeiras de liquidez imediata, né, sujeitos a insignificante risco de mudança de valor, como por exemplo, você tem um CDB. CDB é uma aplicação financeira, né? Sim, né? É uma aplicação sujeita a insignificante risco de mudança de valor? Sim. Você sabe, né, quanto que é o risco, qual que vai ser a sua taxa de retorno ao investir num CDB, né? Você sabe, por exemplo, que quando você coloca o dinheiro lá, né, aquilo não vai ficar tendo oscilações. Agora, por exemplo, se você investir em Bitcoin, criptomoeda, isso é sujeito a insignificante risco de mudança de valor? Não, né? Por quê? Porque Bitcoin oscila muito, é da natureza dele. Então, o Bitcoin não vai ser tratado ali como um equivalente de caixa. Então, a primeira coisa, quando a gente volta aqui na questão, né? Só faltou dizer aqui que essas aplicações financeiras são de curto prazo. Curto prazo, o pronunciamento entende como um período aí de até 90 dias, né? Mais ou menos, beleza? Então isso é importante que você entenda. Então o que a gente vai pegar aqui para classificar como disponibilidades? Vamos dar uma olhada. Então disponibilidade aqui vai ser caixa, 20 mil, duplicata receber não, porque não é caixa, você não tem disponibilidade daquilo, você ainda tem que receber, empréstimo a pagar, estoque também não. Aqui, depósitos em bancos, então aqui conta bancos. Bancos também é disponibilidade. 10 mil. Aqui daria 30 mil, mas acabou? Não. Veja que você tem aqui aplicações financeiras de liquidez imediata. Então, aqui a aplicação financeira de liquidez imediata também é equivalente de caixa. 30 mil, então aqui nós teremos R$60 mil de equivalente de caixa.
de disponibilidades, beleza? Item, portanto, errado, tá? Item 100 está errado, tá? A próxima questão, né, questão 101, fala que os saldos de recursos aplicados no ativo da empresa totalizaram 350, né? Desse total, 120 mil foram provenientes de capital de terceiros. Então, o que a questão está perguntando? Total de recursos aplicados no ativo, quer saber o ativo total. E, né, fala que 120 mil veio do capital de terceiros. A primeira coisa que eu oriento aqui nesse caso é você tentar ver quanto que de fato aí é o passivo, né? Porque se o valor do passivo não for esse, a questão já está errada. Parece que aqui tem mais contas do ativo do que do passivo, aparentemente. Vamos ver. Ó, você vai ter que calcular os dois na realidade. Mas assim, primeiro se você fizer, ver se tem muito mais conta de ativo do que de passivo, faz o passivo primeiro, que é mais curtinho, né? E aí você vai dar uma olhada. Se não, você faz os dois e beleza, né? Para tirar a prova aí, tá? Então aqui, ó, empréstimo a pagar. Vamos colocar aqui passivo. Tudo que tiver a pagar é passivo. Ó. Empréstimo a pagar, 30 mil. Passivo. Estoques, capital social, fornecedores, 20 mil. Passivo. Salários a pagar, 50 mil. Passivo. Impostos a recolher, 10 mil. Então, parece-me que são essas as contas que você tem aqui de passivo. 30 mil de empréstimo a pagar, 20 mil de fornecedores, salários a pagar 50 mil, 10 mil de impostos a recolher. Então, isso aqui vai dar um total de 110 mil. Então, aqui, 120 mil foram provenientes de capital de terceiros. Lembrando que capital de terceiro é o passivo. Está errado? Já está errado. Mas você pode calcular o ativo também, né? Então, como que a gente vai fazer o cálculo do ativo aqui? Você vai somar aqui caixa, ativo, duplicatas a receber, estoques, imóveis, depreciação acumulada subtrai, depósitos em bancos e aplicações financeiras de liquidez imediata. Então, quando você fizer isso aqui, né, você vai encontrar um total de 70, 110, 310, 340 mil de ativo. Portanto, item errado, né? Duplamente errado, beleza? Essa foi a primeira leva aí dessa prova, portanto. Seguindo, né? A próxima questão, né? Os próximos itens nos dizem o seguinte: considere que a empresa XYZ tenha quitado antecipadamente uma dívida, tendo obtido no ato da quitação um desconto pela antecipação dos valores até então pendentes de pagamento. Com base nessa situação hipotética, julgue os itens seguintes. O pagamento antecipado da dívida representa um fato contábil misto para a empresa XYZ. Então, vejam, ela quitou uma dívida que estava registrada lá em seu passivo e teve um desconto, beleza? Então, o que eu ensino lá para os nossos alunos lá no contabilidadepra.pf.com? Né? Primeira coisa que eu falo no nosso curso, falo, olha, se tem o pagamento ou recebimento de duplicatas, títulos, o que quer que esteja com juros, né, ou com desconto condicional, que é desconto financeiro, quando você paga ou recebe antecipadamente, é fato misto. Então, só com base em lembrar isso aí, os nossos alunos já poderiam assinalar esse item, o 102. Né? Falar o seguinte, ó, pagou antecipado, né, fato misto, correto. Mas, como muita gente aí, né, às vezes não faz parte da nossa turma, eu vou explicar para você o que acontece aqui nessa situação. Então, você tem uma dívida que está aqui. Então, aqui, títulos a pagar. No valor de 1.000.
e você quitou antecipadamente, você obteve um desconto, vamos supor que saiu por 900. Então, o que vai acontecer? Você vai abrir aqui a conta caixa e aqui uma conta chamada descontos obtidos. Tá? Então, o que acontece, pessoal? O seu título aqui, você vai pagar por 900. Você teve um desconto de 100, vamos dizer assim. Tá? Só que o que acontece? Você esperava pagar 1.000, mas você teve um desconto de 100. Então, o que você vai fazer? Do seu caixa saiu 1.000 ou 900? 900. Então, você vai baixar aqui, ó, 900. Só que quando você chegar aqui em títulos a pagar, você tem que baixar 900 ou 1.000. Porque se você chegar aqui e baixar só 900, vai ficar um saldo de 100. Vai parecer que você ainda tem uma dívida. Mas você tem uma dívida ainda? Não. Você já quitou, só que você quitou com um desconto. Então, o que você vai fazer? Você vai baixar aqui o valor de 1.000. Tá? Só que esse lançamento ele fechou? Não, não fechou, porque você tem 1.000 a débito e só 900 a crédito. O que está faltando? Está faltando aqui você lançar os 100 no descontos obtidos. Agora sim, esse lançamento fechou. Essa conta descontos obtidos é uma conta de receita financeira, tá? Deixa eu diminuir meu tamanho aqui, que toda hora eu estou atrapalhando. Agora acho que é difícil atrapalhar. Beleza. É uma conta de receita financeira, tá? Então agora sim fechou. Mas por que isso, Gabriel, é um fato contábil misto? Misto aumentativo, porque como é uma receita, aumenta o PL. Porque esses 1.000 aqui, quando você baixa aqui em título a pagar, isso aqui pode ser decomposto. De que forma? Isso aqui pode ser representado por 900 e aqui 100. Então, seriam dois lançamentos em tese. Seria esse lançamento aqui e seria esse lançamento aqui. Só que você faz uma coisa só. Tá? Você faz uma coisa só. Você faz o seguinte. Débito. Títulos a pagar. 1.000. Crédito caixa 900, crédito descontos obtidos 100, tá? E isso aqui é a decomposição que eu te falei que você pode colocar em dois. Então seria o fato misto, ele é um fato modificativo e um fato permutativo, tá? Mas aqui como você tem 2 em 1, é um fato que a gente chama de fato misto. Então o pagamento antecipado da dívida representa um fato contábil misto? Correto, tá? E o item 103 fala: o desconto obtido pela empresa XYZ deve ser reconhecido como receita financeira? Correto, tá? Até aqui correto. Na mesma data da quitação da dívida em consonância com o regime de competência? Correto também. Por quê? Porque você só sabe que você vai ter esse desconto quando você quitou ali, né? Então, no ato da quitação é que você teve direito a esse desconto. Então, isso está correto de acordo com o regime de competência, beleza? Então, as duas questões, elas estão absolutamente corretas, tá? Próximo. Com relação à técnica de escrituração contábil, julgue os itens subsequentes. A versão ampliada da equação do patrimônio pode ser expressa da seguinte forma: ativo mais receitas mais ganhos igual a passivo mais despesas mais perdas mais patrimônio líquido, contas de capital. Beleza? Então, o que você tem que entender aqui, né? Quando a gente fala dessa questão 104, a gente está falando da equação fundamental da contabilidade. Qual que é a equação fundamental da contabilidade? Ativo é igual a passivo mais PL, não é? Só que aqui o que acontece nessa questão? O ativo ele não decompôs em nada aqui. O passivo também não. Só que quando a gente está falando de PL, o PL eu já disse para vocês em nossas aulas, dentro de nosso curso, que as contas de receita e despesa elas fazem parte ali do patrimônio líquido, assim como os ganhos e as perdas. Então, como essas contas fazem parte do PL, você vai fazer uma extensão dessa equação que vai ficar da seguinte forma: ativo é igual a passivo mais PL, que são as contas do PL propriamente dita. E aí você vai jogar as contas da DRE. Receita aumenta o PL, mais receitas. Ganhos
aumentam o PL, perdas diminuem o PL e despesas diminuem o PL. Mas como que a questão aqui em cima, 104, ela tratou essa apuração? Ela pegou, então, ela isolou receitas e ganhos. Só que como receitas e ganhos aqui, elas estão somando, como a questão aqui colocou isso tudo dessa banda de cada equação, elas vão passar, as receitas e ganhos vão passar subtraindo. E aí você já vê que está errado, né? Da mesma forma que do lado de cá, as despesas e perdas, elas deviam estar subtraindo. Então, questão 104. Item errado. Tá? Beleza? Questão 105. No livro Razão devem ser apresentados os saldos das contas representativas dos elementos patrimoniais de uma entidade. Então, no livro Razão devem ser apresentados os saldos das contas representativas dos elementos patrimoniais de uma entidade. Quais são os dois principais livros que você precisa conhecer na contabilidade? É o livro diário. O livro diário é como se fosse realmente um diário da empresa em que você coloca todos os lançamentos ali, né? E o livro Razão, que é um livro como se cada conta, né, cada conta que você possui na contabilidade, ela tem os lançamentos que são efetuados ali ao longo de cada período, tá? Então isso é muito importante que você entenda, né? O Razão ele é organizado por contas, né? Enquanto que o diário ele é organizado por lançamentos. Então, no Razão, você realmente tem o saldo das contas, porque você tem lá, por exemplo, no livro Razão, você tem a conta caixa. É como se fosse um razonete. Razonete vem de razão, né? Então, você tem todos os lançamentos que foram a débitos. Você tem todos os lançamentos que foram a crédito. E no final, você vai conseguir saber o saldo. Portanto, esse item 105, ele está correto, beleza? 106. As contas de compensação destinam-se ao controle e ao registro contábil de fatos que podem vir provocar alterações no patrimônio líquido da entidade do futuro. Então, isso aqui, né, esse item 106, essa questão ela foi anulada por um pequeno detalhe. E qual foi o detalhe que ocasionou a anulação dessa questão 106? O que é uma conta de compensação? Muitas vezes na contabilidade, quando você faz alguns atos, quando você promove determinadas ações, essas ações elas não são contabilizadas, mas elas podem vir a ser apresentadas em contas de compensação para que você não confunda, né? Para que você apresente aquilo para os usuários das demonstrações contábeis, como, por exemplo, um aval que você concede em determinado título de crédito, em determinada obrigação, ou uma fiança de um aluguel que você deu para determinado diretor, né? Ou então um cheque que tem a compensar, né? Que está ali para você manter um controle. Cheque ninguém usa mais, então está de desuso, mas qual que é a questão aqui? Que as contas de compensação, voltando aqui na questão, elas de fato, elas destinam-se ao controle e registro contábil de fatos que podem provocar alterações no patrimônio, né? Então, as contas de compensação, quando você deu uma fiança para determinado diretor, se ele não cumprir, ele não adimplir com aquela obrigação dele, a empresa pode vir a ser chamada a responder, né, com essa obrigação. Então, em tese, de fato, né, a conta de compensação, os acontecimentos eles podem provocar alterações no patrimônio da entidade no futuro. Só que a questão é que, quando a gente está falando de contabilidade, nós temos o que são chamados de atos contábeis e temos o que são chamados de fatos contábeis. E como a gente ensina em nossas aulas,
Os fatos contábeis são aqueles fatos que provocam alteração do patrimônio e são contabilizados, enquanto que os atos contábeis são acontecimentos que não provocam alteração na contabilidade e, portanto, não são registrados. E as contas de compensação, elas enquadram-se nessa espécie aqui. Por isso, essa questão foi anulada, porque ela trouxe a palavra fatos de forma atécnica. De forma técnica. Por isso, a banca optou por anular este item. Beleza? Questão 107. O saldo das contas fornecedores e da conta impostos a recolher são, por natureza, devedores. Então é o que eu disse para vocês, já foi cobrada uma questão desse assunto, mas ao contrário. Então, como eu disse, saldo, né, é uma coisa, saldo contábil é uma coisa, o que a gente fala no nosso dia a dia é outra coisa. Então, as contas de passivo, como conta fornecedores e contas impostos a recolher, são contas que possuem natureza credora. 107, portanto, errado. Tá? Novamente, cabe lembrar que as contas de passivo, elas possuem natureza credora, as contas de PL possuem natureza credora, as contas de ativo possuem natureza devedora por conta de uma convenção contábil. Foi firmado assim lá atrás. Poderia ser de forma contrária? Poderia, mas é assim que foi estabelecido na contabilidade, beleza? Questão 108. Os rendimentos decorrentes de aplicações financeiras representam um fato modificativo cujo lançamento contábil deve ser efetuado a débito da própria conta representativa dessas aplicações financeiras. Então aqui é mais uma questão, a questão 108, que a gente fez recurso e essa questão ela foi anulada. À época a gente fez recurso dessa questão para os nossos quase 3.000 alunos dessa turma. Tá? Então o que você precisa entender? Rendimento decorrente de aplicação financeira é juros. Juros, em regra, vai para DRE. Só que o problema aqui não está na parte da DRE. O problema aqui está na contrapartida. Por que está na contrapartida? Porque existem dois tipos de aplicações financeiras. Existem aplicações financeiras que são ditas aplicações financeiras pré-fixadas. Esse tipo de aplicação financeira é aquele tipo em que você já conhece o valor que você vai receber lá no final. E existem as aplicações que são chamadas aplicações pós-fixadas, que você ainda não sabe o quanto você vai receber no final, depende da curva de juros, depende da taxa de juros, e são pós-fixadas, você vai pingando ali aos pouquinhos. Só que o que acontece? A questão falou o seguinte, os rendimentos decorrentes de aplicações financeiras representam um fato modificativo cujo lançamento contábil deve ser efetuado a débito da própria conta representativa dessas aplicações financeiras. Mas isso está errado. Então, novamente, por que está errado? Porque quando os juros são conhecidos, você não lança na conta aplicação financeira. Quando os juros são desconhecidos, aí você lança na conta aplicação financeira. Mas, Gabriel, como assim? Então, suponha que eu emprestei dinheiro, né, para determinado banco, fiz uma aplicação financeira e eu sei que dessa aplicação financeira eu vou ter o seguinte rendimento. Eu emprestei 10, fiz uma aplicação no CDB e lá na frente o valor recebido é 11. Quanto que é o valor de juros? 1.000. Então, como nesse caso o valor dos juros é previamente conhecido, você vai lançar da seguinte forma. Aplicações financeiras, 11.000. Juros ativos a transcorrer, retificadora dessa conta no valor de 1.000
E aqui, né, o que você vai fazer? Conforme, vamos supor que é só isso aqui primeiro. Aí conforme o tempo vai passando, vamos supor que são 10 meses de R$100. Então passou o primeiro mês. São 10 meses, tá? Então R$100 por mês. Você vai vir aqui, receita financeira. Regime de competência, contabilidade funciona. Vamos esquecer os juros compostos, para efeitos didáticos. Então, passou o primeiro mês, recebeu 100 de juros. Então vem aqui, ó, 100 de receita financeira, baixa 100 de juros a transcorrer. Passou o segundo mês, 100 de receita financeira, baixa 100 de juros a transcorrer. Até que lá no final, depois de 10 meses, você vai ter lançado R$1.000 de receita financeira e R$1.000 aqui em juros a transcorrer. Sua conta zerou e você possui um saldo aqui agora a receber em aplicação financeira de 11.000. E aí, né, quando isso entrar no seu caixa de novo, você baixa a aplicação financeira e lança no caixa. Só que esse é um lançamento em que o rendimento ele não vai para a própria aplicação financeira. Veja que ele vai para a conta juros ativos a transcorrer. Isso é o entendimento do Manual de Contabilidade Societária, FIPECAF. Agora, se fosse um rendimento pós-fixado, aí sim. Aí você deixava aqui a conta aplicação financeira, 10. E aí a cada mês você ia lançar aqui, ó, receita financeira, 100. Aqui 100. Depois, receita financeira, 100. Aqui 100. E aí sim você ia desenvolvendo isso. E aí esse item estaria correto, mas ele teria de especificar que se tratava de uma aplicação financeira pós-fixada, coisa que a questão não fez. Por isso essa questão ela foi anulada, beleza? E aí a próxima questão, vamos para a próxima questão agora, questão 109, que nos diz o seguinte: a terceira fórmula de lançamento contábil, também denominada fórmula complexa, requer a utilização de uma conta devedora e duas ou mais contas credoras para o registro de um evento contábil. Então aqui é um macete que a gente ensina muito facilmente para os nossos alunos do Contabilidade para PF. Você demora 1 segundo para resolver essa questão, que é o quê? Você vai fazer o seguinte: 1, 2, 3, 4, aqui débito e aqui crédito, e aqui você vai fazer 11, 12, 21 e 22. Então, terceira fórmula é isso aqui, ó. 2 débitos, 2 ou mais débitos e 1 crédito. Então, terceira fórmula. Uma conta devedora? Errado. São 2 ou mais contas devedoras e uma conta credora. Portanto, 109 está errado. Beleza? 110, né? Questão que trata aí de estrutura conceitual do setor público, né? Então, o CESP não tinha cobrado o CESP não tinha cobrado essa norma, né? Na prova anterior tinha cobrado CPC 00, né? Mas agora cobrou, beleza? Então, o que você precisa entender aqui, né? O que você precisa entender? Esse item 110 fala o seguinte, vamos lá. Bens sem potencial de serviços ou incapazes de gerar benefícios econômicos não se enquadram na definição de ativo. Então, esse item ele está correto, porque isso aqui vale tanto para o CPC 00, que é da contabilidade geral, como da estrutura conceitual do setor público, que é NBCT-SP. Né? Não faz sentido esse edital cobrar a norma do setor público, porque ela cobra a contabilidade geral em tudo e aqui cobra a contabilidade pública, que é outra matéria. Mas a gente consegue adaptar. Por quê? Porque um ativo ele tem que gerar benefício econômico, ele tem que gerar benefício econômico, tá? Ele tem que ter uma potencial prestação de serviço ou tem que ter capacidade de gerar benefício econômico. Se ele não tem potencial de serviço, se ele não vai gerar benefício econômico para a entidade, não é
não faz parte do conceito de ativo, tá? Então isso é muito importante que você entenda, né? Questão 111. O custo de liberação é uma base de mensuração aplicável aos ativos em geral, representando o montante necessário para a baixa imediata de um bem ou direito sob controle de uma entidade. Tá? Então aqui, né, custo de liberação é uma base de mensuração aplicável aos ativos em geral? Não. Custo de liberação, segundo o CPC Estrutura Conceitual do Setor Público, é uma base de mensuração aplicável aos passivos e não aos ativos, tá? E beleza. Além disso, o que você precisa entender? O custo de liberação é uma base de mensuração que fornece valores de saída, né? Ele é o valor, né, que reflete o montante exigido para liberar a entidade de uma obrigação. Tá? Então não é o montante necessário para a baixa imediata de um bem ou direito sob controle da entidade. Não. Custo de liberação é o valor exigido para você livrar aquela entidade pública de uma obrigação. Portanto, item errado. Tá? Essa aqui foi a única questão que não estava no nosso curso à época. Agora está, mas não estava. Questão 112. A consistência é uma condição que favorece a comparabilidade da informação contábil a estabelecer que sejam utilizados os mesmos princípios ou políticas contábeis e a mesma base de elaboração para as demonstrações contábeis, procedimento que vale de período para período dentro de uma mesma empresa, bem como em relação ao mesmo período contábil envolvendo empresas distintas. Né? Então, o que você precisa entender? Né? Esse item está correto. O que é você ser consistente? Consistente é você utilizar as mesmas políticas, é você utilizar os mesmos métodos contábeis, é você não ficar oscilando entre as escolhas que você fez para fazer aquela contabilização. Por quê? Porque existe uma coisa que é chamada de comparabilidade. Né? E para que a gente possa comparar as coisas entre períodos, entre entidades, a gente precisa fazer de forma consistente para não prejudicar essa comparabilidade. Então, a consistência é uma condição que favorece a comparabilidade? Correto. Por quê? Porque tem que ser utilizado o mesmo princípio, mesmas políticas contábeis, mesma base de elaboração, né, para facilitar essa interpretação. Esse procedimento vale de período para período dentro da entidade, ok, né? Ou no mesmo período para empresas distintas, ok também. Portanto, mais um item que está correto. Beleza? Então, próxima questão. Questão 113. Considere que determinada empresa possui em seus ativos recebíveis oriundos de vendas a prazo, cujo recebimento não é considerado líquido e certo. Diante dessa situação hipotética, julgue os itens a seguir. O procedimento contábil indicado para o caso é avaliar tais recebíveis pelo seu valor líquido de realização, efetuando-se os ajustes contábeis necessários para que o valor do patrimônio da empresa passe a refletir as perdas relacionadas aos recebíveis cuja liquidação tenha caráter duvidoso. Então essa daqui é a questão 113, né? Então essa empresa ela possui recebíveis, possui valores a receber, só que ela não sabe se de fato ela vai receber esses montantes. Então o que ela precisa fazer? A contabilidade ela tem que estar sempre mais próxima possível da realidade. Então se você tem 100 mil reais, mas você sabe que aquele cliente não vai te pagar provavelmente, você vai ter que fazer um ajuste daquilo, porque se você deixar aquilo sabendo que o seu cliente não vai pagar aqueles 100 mil reais, né, ou uma parte dele, você está enganando as pessoas que estão se utilizando das suas demonstrações contábeis. Então, qual que é o procedimento correto? É fazer o que a gente chama de ajuste, né, de perdas estimadas para créditos de liquidação duvidosa, que é uma conta que vai reduzir, o valor das contas a receber, tá? Então, esse é o procedimento. Antigamente, isso era chamado de PDD, né? Provisão para devedores duvidosos. Só que hoje, provisão são contas do passivo. Então, as contas de ativo hoje que reduz estoque, reduz
contas a receber são chamados de ajustes, tá? Então, o procedimento contábil indicado para o caso é avaliar tais recebíveis pelo seu valor líquido de realização, é avaliar pelo quanto você vai receber. Correto, tá? Efetuando seus ajustes contábeis necessários para que o valor do patrimônio da empresa passe a refletir as perdas estimadas relacionadas aos recebíveis cuja liquidação tenha caráter duvidoso. Portanto, corretíssimo esse item, tá? 113 está correto. Você vai reconhecer a perda estimada para crédito de liquidação duvidosa. A gente trata isso muito claramente na nossa aula no Contabilidade para PF, na parte do tópico 7. Tá aqui. É o tópico, o pior tópico, aí é o mais complicadinho em relação a esses aspectos, né? Item 114. As perdas estimadas relacionadas a recebíveis de liquidação duvidosa devem ser reconhecidas como despesa. Em contrapartida, a própria conta do ativo que representa esses recebíveis. Aqui está errado, né? Errado por quê, Gabriel? Porque, como a gente ensina em nossas aulas, quando você vai reconhecer uma perda para liquidação duvidosa, o que você vai fazer? Você vai abrir aqui despesa com perda estimada para crédito de liquidação duvidosa, né, que você vai lançar na DRE como uma despesa, e a contrapartida é uma conta chamada perda estimada para crédito de liquidação duvidosa, que é uma conta retificadora do ativo. Então, se você tem lá, por exemplo, a conta clientes no valor de 100 mil e você sabe que não vai receber 10 mil desse valor, você não vai lançar a conta clientes aqui por 90 mil. Não, tá? O que você vai fazer é o seguinte, a conta clientes ela vai continuar com 100 mil e você vai abrir aqui uma conta no valor de 10. E aí vai ficar um valor líquido de 90, tá? Então, a perda estimada, ela vai ser reconhecida como despesa em contrapartida à própria conta do ativo que representa esses recebíveis? Não. Ela vai ser reconhecida em uma conta própria. Beleza, pessoal? Importante, então, que você entenda isso. E vamos para as nossas próximas questões importantíssimas também, que são as seguintes. Com relação à demonstração do resultado do exercício, julgue os itens. Adiantamentos a empregados é uma despesa administrativa que deve ser tratada na demonstração do resultado do exercício como um item de natureza operacional. Então, adiantamento a empregado. O que eu falo para vocês? Vamos resolver rapidamente isso aqui. O adiantamento a empregado é o seguinte, quando uma pessoa, um colaborador, ele trabalha na sua empresa, ele tem direito a receber o salário, certo? Então, fulano trabalhou no mês de janeiro, então no final de janeiro ele tem direito ao salário, esse salário é uma despesa para a empresa no mês de janeiro. Isso tudo de acordo com o regime de competência. O regime de competência ele afirma que as receitas e despesas são reconhecidas quando ocorrem independentemente de pagamento de recebimento. Tá? Então, quando esse funcionário trabalha em janeiro, a despesa é de janeiro, mesmo que ele receba em fevereiro. Quando esse funcionário trabalha em janeiro, a despesa é de janeiro, ainda que ele não receba em fevereiro, receba só em abril, porque você atrasou o salário. Quando esse funcionário trabalha em janeiro, aquilo é despesa de janeiro, mesmo que ele tenha recebido esse salário antecipadamente em dezembro. Então, o adiantamento a empregado, o que acontece? Você pagou o salário para esse empregado, para esse colaborador, prefiro chamar colaboradora, né? Hoje em dia é assim que a gente chama o pessoal que trabalha conosco. Você pagou esse colaborador, mas ele ainda não trabalhou. Então você já tem uma despesa? Não. Por que eu falei? Se ele trabalhou em janeiro, aquilo é despesa de janeiro. Aqui você adiantou, mas ele ainda não trabalhou. Então você tem uma despesa? Não. Você tem um direito. Qual direito? Você tem direito a que esse funcionário, esse colaborador, ele trabalhe naquele período para o qual você já fez o pagamento. Então, quando você faz um adiantamento a empregado, a um colaborador, você não tem uma despesa, você tem um ativo. Por quê? Porque você pagou, mas ele ainda não trabalhou. Tá? Então, não é uma despesa administrativa. Seria uma despesa administrativa se fosse o salário do mês. Aqui, como é um adiantamento, é um ativo.
tá? Não vai para DRE, só vai para DRE depois que ele trabalhar. Portanto, questão 115, item errado. 116. Deduções sobre vendas são todas as despesas que incidem diretamente sobre a receita bruta de vendas. Questão muito boa essa questão 116. Você acha que está certo ou está errado? Deduções sobre as vendas são todas as despesas que incidem diretamente sobre a receita bruta de vendas. Quando a gente estuda a demonstração do resultado do exercício, a gente fala para vocês que pela Lei 6.404 existem duas DREs, uma pela 6.404, outra pelo CPC 26, mas na DRE você começa pela receita bruta e aqui você tira as deduções de vendas. Né? Que deduções são essas? Abatimentos, devoluções, descontos incondicionais que você concedeu, tributos sobre venda, ICMS, ISS, PIS/COFINS, são todas deduções. Só que essas são todas as despesas que incidem diretamente sobre a receita bruta de vendas? Não. Você pode ter, por exemplo, comissões sobre vendas. Uma comissão sobre venda é uma despesa operacional. Ela não aparece aqui no topo aqui da DRE. Ela aparece lá embaixo após o lucro bruto, mas ela pode incidir sobre a receita bruta de vendas. Você pode ter um frete sobre venda que às vezes é cobrado com base nas vendas. Você pode ter despesas de vendas que não necessariamente incidem sobre a receita bruta de vendas. E a mesma coisa, ou por exemplo, aqui mesmo, pode ter uma outra interpretação nessa questão, por exemplo, as devoluções de vendas. Então a devolução de venda, ela acontece e ela deve ser lançada aqui, o abatimento. Só que isso não é uma incidência direta sobre a receita bruta de vendas. Então você tem duas possíveis interpretações. A primeira é que, não são todas as despesas que incidem sobre a receita de vendas, porque você pode ter despesa operacional que também incide sobre a receita de venda, ou você pode ter outras despesas, ali nesse campo de deduções de vendas, como devolução. Devolução não incide diretamente sobre a receita bruta de venda. Você não pode falar, minha devolução é 2% da minha receita bruta de vendas. Pode ser que no mês você tenha 10%, no outro mês você tenha 0%. Então, incide diretamente? Não, mas é uma dedução, sobre vendas. Consegue entender? Mas, de uma forma ou de outra, esse item ele está errado. Tá? Próxima questão, questão 117. Essa questão foi uma questão que foi bastante questionada também, porque dizia-se que ela estava fora do edital, mas a banca não acatou esse recurso à época. Nas empresas do setor industrial, o custo das vendas recebe o nome de custo do produto vendido. Então, o que você precisa entender? Quando a gente está estudando DRE, a gente pega a receita bruta, tira as deduções de venda, chega na receita líquida, tira o CMV. Só que o que acontece? Nós temos 3 nomenclaturas possíveis aqui. Quando a gente chega aqui no CMV. Nós temos o CMV, nós temos o CSP, nós temos o CPV, também falei isso. Falei até na aula de revisão de véspera da Polícia Federal. O que é o CMV? O CMV é o custo da mercadoria vendida, que é quando você está revendendo uma mercadoria, você não industrializou aquilo, você está simplesmente revendendo, você é um comércio. Então, é o custo da mercadoria que você está vendendo, você não produziu aquilo. Então, são para empresas comerciais. Você tem o custo do serviço prestado. O que é o custo do serviço prestado? O custo do serviço prestado é para empresas prestadoras de serviço. E você tem para as empresas do setor industrial, e aqui que foi o recurso dessa questão, o chamado CPV, que é o custo do produto vendido. Nesse caso, a gente está falando de empresas industriais que elas mesmas fabricaram esse produto. E aí a gente tem o que a gente chama de custo do produto vendido, CPV. Só que, qual foi o recurso novamente? Porque a contabilidade de custos é a contabilidade destinada a tratar do setor industrial e não a contabilidade societária que é exigida no edital da Polícia Federal. Mas o CESP
não acatou esse recurso e esse item aqui, o 117, ele está correto. Beleza? Então, nas empresas do setor industrial, o custo das vendas recebe o nome de custo do produto vendido, CPV, item, portanto, correto. Tá? Vamos embora. Questão 118, 119, 120 para fechar aqui a brincadeira. Tá? Com relação aos pronunciamentos técnicos do CPC, julgue os próximos itens. Então, questão 118 da prova de agente de Polícia Federal. A dívida que uma entidade mantém com o intuito de negociação no mercado deve ser classificada no passivo circulante. Então, isso está correto. Tá? Então, você tem uma dívida que a entidade ela tem o intuito de negociar no mercado. Tudo que a gente está falando que a companhia tem um intuito de negociação no mercado, então, eu tenho aplicações financeiras que eu vou negociar, eu tenho mercadorias que eu vou negociar, eu tenho uma dívida que eu vou negociar no mercado. Todas essas questões que serão negociáveis no mercado provavelmente serão feitas no curto prazo. Por isso os pronunciamentos chegam e falam, olha, você vai negociar isso no mercado, seja bolsa de valores, seja derivativo, seja mercado, qualquer tipo de mercado, né? Geralmente vai ficar no circulante. Portanto, se a entidade ela tem uma dívida, aquilo é um passivo. E ela tem a intenção de negociar no mercado, passivo circulante, portanto, item correto. Tá? Questão 119. O valor residual de um ativo não deve ser considerado para fins de cálculo de seu valor depreciável. Então, veja só, questão 119. Essa aqui foi uma outra questão que a gente recorreu. Por quê? Porque ela tem uma dupla interpretação. E essa questão aqui, ela foi anulada. Nós fizemos bastante recurso para essa prova. Tá? Por que ela foi anulada? Porque ela fala assim, o valor residual de um ativo não deve ser considerado para fins de seu cálculo depreciável. Só que veja só, como que a gente encontra o valor depreciável de um ativo imobilizado? A gente pega aqui o valor de aquisição, tira o valor residual, e aí a gente vai chegar no valor depreciável. Só que qual que é a questão aqui? O valor residual de um ativo não deve ser considerado para fins de cálculo do seu valor depreciável. Então, como assim ele não deve ser considerado para fins de cálculo do seu valor depreciável? Pessoal, aqui é muito importante que você entenda que ficou uma coisa totalmente ambígua aqui. Por quê? Porque, ora, o valor residual de um ativo não deve ser considerado para fins de cálculo do seu valor depreciável. Porque se você tirou isso aqui, você tirou o valor residual. Ora, então você considerou isso para o cálculo do valor depreciável. Essa é a interpretação 1. O valor residual não deve ser considerado para fins do cálculo do valor depreciável. Ora, se você teve que subtrair interpretação 1, você considerou isso para chegar ao valor depreciável. Interpretação 2. Como você tinha um valor de aquisição e tirou o valor residual, para chegar ao valor depreciável, você não vai considerar o valor residual. Por quê? Porque o valor depreciável é o valor de aquisição menos o valor residual. Então, você não considera ele e chega ao valor... Então, você consegue entender que é uma linha um tanto quanto tênue? Né? É muito sutil. O valor residual não deve ser considerado para fins de cálculo do valor depreciável. Então, se você tirou esse valor residual, você está considerando, você tem que tirar. Ou, opa, o valor depreciável é o valor de aquisição menos o valor... Eu não estou considerando, porque eu tenho que tirar. Então, você consegue entender que faltou uma expressividade aí, faltou uma clareza por parte da questão. E o CESP houve por bem anular essa questão. Não? À época, logo na correção, a gente já levantou essa hipótese também. Falou, como?
né? E foi anulado. E por último, né, nós temos mais uma questão aqui para comentar, que é a questão 120. Questão 120 diz o seguinte: um ativo intangível com vida útil definida está sujeito à amortização de seu valor, a qual terá início no momento em que tal ativo estiver disponível para uso. Então, o que você precisa saber? Ativo intangível são aqueles bens incorpóreos, patentes, softwares, direito de uso, né? Ele ganhou vida com a Lei 11.638, antigamente ficava tudo imobilizado, e o ativo intangível ele faz parte do ativo não circulante, ativo não circulante intangível. Só que nós temos dois tipos de ativos intangíveis. Nós temos ativos intangíveis que têm vida útil definida, isso é, você tem o direito de concessão do aeroporto de Congonhas e São Paulo pelo período de 20 anos. Então você vai amortizar 5% ao ano porque o seu direito está reduzindo nessa proporção. Ou o ativo intangível ele pode ter uma vida útil indefinida, que você não sabe qual período que você vai ter que utilizar aquilo. Né? Por exemplo, se a Apple comprou a marca tal, a Disney comprou a Marvel por período indefinido. Só que, né, o que acontece? Quando você tem um ativo intangível com vida útil indefinida, como que você vai amortizar? Como que você vai diminuir aquele direito se ele não tem um prazo? E aí é uma outra questão, que a gente faz o teste de recuperabilidade, que a gente ensina no módulo extra do nosso curso sobre CPCs. Né? Então aqui, o que você precisa entender? Ativo intangível com vida útil definida, que tem um prazo limitado, você amortiza conforme a melhor estimativa que tem para aquele ativo. Conforme o prazo, conforme a utilização, conforme está no pronunciamento técnico CPC 04. Então, ativo intangível com vida útil está sujeito à amortização? Está. E quando que você começa a amortização e depreciação de um bem? Seja ele tangível ou intangível. Quando ele está disponível para uso. Então, esse item ele está correto. É quando o ativo está disponível para uso. A utilização propriamente dita não importa tanto. Por quê? Porque mesmo que você não esteja utilizando, ele já está disponível para você. Muitas vezes a questão é falar, ele já a partir do início da utilização. Não, é a partir do momento que o ativo, isso também vale para o ativo imobilizado, do momento que ele está disponível para uso. Beleza, pessoal? E assim encerramos então os comentários dessa prova de contabilidade da Polícia Federal de 2021, uma prova muito boa, mas para quem estudou, uma prova tranquila de ser feita. Assim como diversos alunos nossos foram aprovados nesse certame e tiveram uma ótima pontuação. Beleza? Quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, contabilidadeprapf.com, link aqui na descrição, curso que nós tivemos quase 3.000 alunos nessa turma, e isso o curso segue com matrículas abertas se você quiser aprender a contabilidade que realmente cai no concurso da Polícia Federal, concurso 100% objetivo. É um curso que foi feito 100% para a prova da Polícia Federal. Não é um curso geral com algumas questões do CESP, não. É um curso que foi feito para você estudar para o concurso da Polícia Federal. Espero que vocês tenham gostado dessa correção. Um abraço e até a próxima.